Uma boa tarde, aí o meu terceirão da tarde desta quarta-feira, né, 17 de agosto. Que bom estarmos juntos e mais esta tarde com dois convidados. Olha quem está por aqui. O Graciliano Ramos, genial. Raquel de Queiroz, tem uma história belíssima, né? Dentro do século XX. Primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Olha, foi uma coisa maravilhosa. E eu estou vendo vocês por aqui, Érica Fernanda, que bom. Muito grato aí pelo cumprimento de vocês, né? Opa, a turma toda, hein? Que ótimo. Então vamos lá, ó. Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos. Dois, grandes escritores, constantes no Enem, né? Dois autores magníficos, maravilhosos. E lembrando aí a vocês, né? Olha aí a Glória, que legal, muito bom. Só lembrando aqui essa introdução da segunda fase do modernismo na prosa, né? Tudo começa oficialmente aqui em 1930, né? Quando José Américo de Almeida publicou a Bagaceira em 28, mas o 30 é por conta da Revolução, né? Uma guerra civil em São Paulo. Isso vai, até porque começa também o governo de Getúlio Vargas aqui. São 15 anos até terminar a Segunda Guerra Mundial. José Américo publica a Bagaceira, que é uma metáfora lindíssima, aqui da miséria no Nordeste, principalmente nas regiões do ciclo da seca. E aí dois quadros, aliás, o Portinari pintou muitos quadros com o problema da seca, o tema da seca, não é? Mas a arte dele, as pinturas dele com esse tema são surrealistas. Olha aqui, bem aqui, uma intertextualidade da Pietà, uma pessoa segurando, né? Tá aqui naquela atitude de sofrimento, né? E aqui retirantes, perfeito, né? Os espectros de pessoas deformadas e tudo. É surrealismo. Tudo misturado aqui. E essa literatura, esta arte, né, é o que nós chamamos por várias formas. Chamamos neorrealismo, olha aí. E o romance de 30, ou ainda o regionalismo de 30. Isso é muito curioso, esse 30 aqui, porque marca bem aqui, né? A ficção, essa literatura, esse romance de 30, ele é marcado pelas tensões sociais, né, e políticas da época, né? A Raquel de Queiroz escreveu o 15 dela, né, e foi publicado em 30, né? E vai juntando com outras literaturas, outros textos, e vão formando esse patrimônio do chamado romance de tensão social, ou neorrealismo, ou ainda, regionalismo de 30. Mas alguns críticos chamam também romance de 30. Muito bom. E aqui a interdisciplinaridade, né? A pintura, a arte da pintura do Portinari, que é um gigante do modernismo, né? Ele, de Cavalcanti, são grandes nomes, né? Aí juntam com a Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, muita gente famosa, né? Então, que ótimo. Olha aí, o contexto histórico. A coisa começa a se desenhar, né, a partir do Congresso Regionalista do Recife. Isso em 26, né? Imagine. Aí 29 a queda da Bolsa, 30 a Revolução, o governo Vargas, o país no Nordeste está atravessando um item
que é o cangaço, né? Tudo isso vai se juntando, o latifúndio, o coronelismo, o cangaço, o misticismo muito forte, o homem nordestino, a corrupção, o latifúndio, a seca, a violência social, os contrastes da vida com os ciclos da cana-de-açúcar, da seca, do cacau, né? Isso, valeu, que legal, muito bom. Isso, sempre nos concursos, Érica Fernanda. Exatamente, né? O retirante, né? É um tema muito bom, é muito próprio da gente, não é? É um deslocamento forçado, né? Retirantes do Portinari, uma pintura muito conhecida, ele tem vários quadros nesse sentido. Aqui é outro pintor famoso, né, que é Aldemir Martins, né? Não dei o crédito para ele, eu achava que tinha dado crédito aqui, mas é Aldemir Martins, conheço bastante, tem um material dele, né? E aqui eu estou repetindo a Bagaceira de 28, Zé Américo de Almeida, paraibano, né? Gilberto Freire, pernambucano, autor de Casa Grande, Senzala, de 33, eu tenho essa obra magnífica. E a Bagaceira que eu li na faculdade também, não é? Grandes textos que mexem muito com esse tema do Nordeste. Tudo isso foi despertado a partir do Congresso Regionalista do Recife. Bom, só para a gente fincar mais esse contexto, de 30 a 45, é a chamada Era Vargas. Em 45, e todo o espectro da Segunda Guerra Mundial, né? Esse medo aí ainda, né, de Estados Unidos, de repente a China, de repente a Rússia, né, uma ameaça, joga um míssil, outro, vamos em caráter experimental, vamos detonar um míssil, essas coisinhas assim, sabe? Esse medo ainda são consequências da Segunda Guerra Mundial. É algo estúpido, né? No planeta, né? Essa coisa, instinto animal ainda, né? Mas gostaria muito que a minha turma do terceirão aí guardassem bem esses temas, né? Do romance de 30, o neorrealismo, né? Esse neo aí é muito interessante, né? Porque é uma nova forma de olhar a realidade brasileira e principalmente focando o Nordeste, né? Com o ciclo da cana-de-açúcar, né? Com José Lins do Rego, o ciclo entra nesse bojo aí, nesse miolo, o ciclo do cangaço, lógico, né? Aí vem um ciclo do cacau, do Jorge Amado, né? Muitas obras do Jorge Amado nesse ciclo. E isso junta com o ciclo da seca. Os dois grandes autores do ciclo da seca são o Graciliano Ramos, que é o number one, né? E tem também Raquel de Queiroz, exatamente, Fernanda. Esse neorrealismo inclui o realismo e ainda vestígios do naturalismo. Valeu, muito bem, hein? Cuidado aqui com esse contexto histórico. Não perca esse contexto histórico, porque alguns textos que nós vamos mostrar justificam bem esse contexto aqui. Tá legal? Pois vamos lá, hein? Olha aí, chegou o mestre aqui, ó. Graciliano Ramos, nordestino de Alagoas, né? Da cidade de Quebrangulo. Ele se meteu com política, foi prefeito de Palmeira dos Índios, lá em Alagoas, né? Depois mudou-se para a capital, foi inspetor, foi para o Rio de Janeiro, jornalista, tradutor. E uma coisa interessante,
Não cursou faculdade, ele era um autodidata. 1892, 1953. Fumava um cigarrinho danado, né? Esse lado meio chato aí. Não cursou nenhuma faculdade, né? Exerceu jornalismo e política. Foi preso político, né? Ele esteve preso por 1 ano, numa situação muito difícil. Eu convido vocês para assistirem ao filme dele, né? Memória do Cárcere. A obra dele é maravilhosa, né? São 2 volumes, né? Onde ele analisa o governo Vargas, né? Escritor, né? Ele é um romancista, tem um livro de contos, também foi cronista e um tradutor. Imagine, todo mundo ficou admirado, né? Ele jogava xadrez, era tradutor, era um autodidata, ele, super culto, né? Tipo Machado de Assis, né? Ele é o ponto mais alto da ficção de 30, né? Essa tensão do eu, né? Do escritor que se choca com a sociedade, né? É uma literatura muito bela dele, né? Vidas Secas. Basta lembrar vocês, Vidas Secas, e pronto, todo estudante do nível médio, São Bernardo, outro gigante, né? Também, né? Basta lembrar vocês que Vidas Secas é a obra mais representativa do ciclo, né? Do romance de 30, né? Do Velho Graça, né? Eu li 2 biografias dele, né? O apelido dele era o Velho Graça, né? Uma biografia feita pelo filho dele, né? E uma feita por um jornalista. Então, a gente tem uma ideia da personalidade dele, né? O professor de literatura, ele precisa ler biografias, claro, né? Para ter uma ideia da personalidade do autor, né? Rastrear um pouco do perfil, né, biográfico dele, né? O herói desse tipo de literatura, este herói, entre aspas, né, é sempre um problema. Não aceita o mundo, é o caso do Fabiano. Nem os outros, nem a si mesmo, né? Incrível isso aí, né? Quando a gente lê Vidas Secas, a gente percebe bem esse conflito do eu, né? O Fabiano, todo tempo em choque consigo próprio, com os outros, né? É uma coisa problemática, é um personagem muito complicado, coitado. É um bruto, é um vaqueiro, né? Aquela coisa toda. Eu trouxe um trechinho para a gente analisar, para o terceirão ter uma ideia disso aí, hein? Aqui é mais ou menos o perfil, né, do escritor, né? Preso político, 1 ano, olha, foi uma coisa terrível, sem processo, né? Foi um preso político, literalmente, né? Foi um jornalista muito famoso, era um homem muito severo, né? Muito duro, né? E foi prefeito de Palmeira dos Índios, né? De Alagoas, interior de uma cidadezinha no interior de Alagoas, né? E foi um prefeito muito curioso, né? Porque ele escreveu vários relatórios assim que ninguém tinha visto no Brasil ainda, né? Ele esteve ligado ao comunismo, mas depois deixou, porque ele fez uma viagem lá pela União Soviética e viu que a coisa era muito camuflada, né? E aí deixou o partido, né? Não quis mais, né? Depois da viagem ele ficou enfurecido, né? Porque não era o que ele pensava, né? E deixou, né? Era uma pessoa muito séria, o Graciliano Ramos. Ele não admitia, né, certas coisas, né? E nessa viagem que ele fez, na época era a União Soviética, hein? Então camuflaram muita coisa para ele, mentiram muito por lá. Quando ele voltou, ele jogou fora, não quis mais conversa com o partido, né?
É um escritor de tensão máxima, ele, né? Muito severo, muito culto, né? E então ele deixou a política de lado e foi exercer o jornalismo dele, a literatura, né? E nos deixou grandes obras, que aqui eu quero mostrar para vocês, lógico, né? Uma coisa maravilhosa, né? Isso aí, né? Um escritor de altíssimo nível, né? De grande envergadura da literatura do chamado romance de 30, né? Muito bom, excelente, né? Maravilhoso, hein? Dê uma olhadinha nessas características aí. Olha, mas... E então, galera, você viu aí, Fernanda, a beleza, né, desse escritor magnífico, né? Eu tenho o Vidas Secas, que é de 38, né? Em 2018 eles lançaram, né, uma edição especial só para colecionadores, olha. E este professor enxerido, ó, eu adquiri o meu volume, hein? Belíssimo, capa dura, lindo, né? Vamos lá. Características e temas. Aí, de novo, né, esta arte aqui, bem baseada naquela fotografia, olha o cigarrinho aqui, por aí vai, né? É um escritor essencialmente político, cuidado. Esse político aqui não tem nada a ver com partidário, né? É a condição humana. Valeu? Dê uma olhadinha aí, Fernanda. A Glória, a galera toda aí, né? O Gabriel, o Cleiton, a turma toda aí. Pimenteiras, né? Lagoinha, todos, Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí, ô, turma boa, não é? Ele é um escritor muito severo, né? O perfil psicológico dele se encaixa aqui, ó, muito conciso, né? Muito sóbrio, uma linguagem muito direta, muito seca, né? É perfeito. Homem, né? O artista, natureza, contexto. Tá certo? Ele é direto, firme, né? Objetivo. Não tem essa conversa fiada com ele, não, né? Muito de equilíbrio, né? Muito exato na forma de escrever. Quase que ele escreve um romance sem palavras, né? De tão severo que ele é, não é? É isso, né? De tão severo, quase que ele escreve o Vidas Secas sem palavras. Que negócio estranho, não é? Mas é o Graciliano Ramos, é o perfil dele, né? Ele é muito criterioso, né? Super, né? E a diferença da literatura dele, do romance dele, nos anos 30, é que ele aprofundou o item psicologismo, né? Muita ironia. Aliás, um grande escritor trabalha com ironia, né? A ironia é a forma mais refinada de inteligência, né? Muito crítico. E ele gosta demais do discurso indireto livre, né? Olha aí as aulas da professora Flávia, professora Ildalene, professora Marília, né? Com os tipos de discurso, né? E ele trabalha muito bem o indireto e, mais profundamente, o indireto livre, né? Isso aí é um detalhe fundamental, né? A literatura do Graciliano Ramos é o que a gente chama de realismo cru. Olha aí, ó, né? Aquela coisa bem severa mesmo, né?
porque ele vai desnudando, né? Olha que coisa, desnudando o ser humano. Ele desnuda o Fabiano, sim, a Vitória, os dois meninos e a cadela baleia. Olha que coisa, que ironia, não é? Uma cadelinha velha mirradinha e ele chama de baleia. Pode um negócio desse, rapaz? É muita ironia, uma ironia muito sutil, né? Lá vem a cadelinha, né? A cachorrinha, toda mirrada, da seca, magricela, né? E o nome da cadelinha? Baleia. Ah, tá, que coisa, né? É um capítulo magnífico, capítulo Baleia, né? O romance dele é um romance feito de capítulos independentes, né? Assim, como se fossem quadros, né? Quando a gente entra num local assim que você tem um quadro contando uma história, vários quadros contando histórias, cada quadro tem uma história. É mais ou menos um romance Vidas Secas. Cada capítulo é uma história independente, mas estão unidos por um, digamos assim, um fio, né, condutor orgânico do romance, né? É algo muito interessante, o Vidas Secas, né? É uma obra que, se você tiver a oportunidade, né, dá uma olhadinha na biblioteca da escola. Se tiver o Vidas Secas, né, pede emprestado, né? É um romance pequeno, em 2 horas você faz uma leitura excelente. Dia seguinte, lê de novo. E vai juntando esse conhecimento da sua leitura, da sua sensibilidade, né, com a observação da realidade do Nordeste, do sertão, né, e com esses apontamentos. Você vai tirar muito proveito da leitura, né? Pois aí está Graciliano Ramos, né? Maravilhoso. Neste Salão do Livro nós trouxemos o neto dele para o Salão do Livro, né? Foi uma conversa maravilhosa, né? Uma belíssima presença, né? Olha aí o psicologismo, ironia e consciência crítica desse genial escritor. Vamos ver aqui alguns momentos do romance dele, né? Alguns comentários. Aqui tem um jogo muito curioso, uma antítese muito curiosa, né? Que é o patrão e o vaqueiro, né? Você vê aí o grau de tensão, né, que a linguagem vai refletir, essa tensão, né, entre o patrão e o vaqueiro, né? O Graciliano Ramos foi genial aí, né, nessa representação da opressão, né, do proprietário, né, da fazenda, né, e o vaqueiro, né? É uma coisa curiosa. Eu tirei esse fragmento da edição que eu tenho, olha, 2018, hein? 80 anos do romance, lindíssimo. É um livro que vai ficar na minha prateleira, né? É uma edição só para colecionadores, né? E não vai, é preciso abrir a carteira para comprar livro, lógico, né? E esses livros raros, eles são bem... Opa, Fabrícia, que legal, vamos lá, hein? Galera toda aí do terceirão da quarta-feira à tarde, que legal, a turma toda aí acompanhando a aula, hein? Aqui esses textos, questões, nível Enem, né? Veja a linguagem aí, galera. Não se conformou. Devia haver engano, né? Você vê o discurso indireto, porque o narrador está falando pelo personagem, né? Aí houve um corte aqui, né? Com certeza havia um erro no papel do branco. Esse branco aqui é o patrão. Não se descobriu o erro. E Fabiano perdeu os estribos. Olha a linguagem bem nordestina, né? Estribos, né? Passar a vida inteira assim no toco. Que metáfora, né?
entregando o que era dele de mão beijada. Estava direito aquilo? Trabalhar com um negro? Olha aqui a crítica que ele faz ao passado histórico do Brasil, não é? A questão da mão de obra escrava, de mais de 300 anos, né? E nunca arranjar carta de alforria. Ou seja, o Fabiano, ele não é da raça negra, raça branca. Então, o trabalho escravo não tem essa história não, né? E ele se sente trabalhando como escravo na fazenda. Você vê a percepção do Graciliano Ramos como é muito curiosa, né? E nunca arranjar a carta de alforria, né? O patrão zangou-se, imagine, olha a ironia. Quer dizer, o vaqueiro é que deveria ficar zangado, e ficou. Mas o patrão vai dar o troco, hein? Se zanga, hein? Olha aí. Repeliu a insolência. Olha a ironia, né? Crítica do escritor aí. Interessante, né? Achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda. Oh, aí a pancada é grande. Aí o Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Olha que expressão bem nordestina, não é? Sentiu a pancada, né? E amunhecou. Se dobrou. Bem, não era preciso barulho não, né? Olha aí, ó. Você vê a opressão, né? Essa tensão, essa humilhação, né? Coisa terrível, né? É algo assim estúpido, né? É uma obra magnífica, né? É uma obra impressionante. Vidas Secas é uma obra que você precisa ler. Engraçado que o romance ele ata o primeiro capítulo com o último. Ele faz um círculo, né? No primeiro capítulo a família chega se arrastando numa fazenda abandonada. No último capítulo é saindo, né, para emendar com o primeiro. É um livro muito curioso, né? Quem tiver a oportunidade, tem um filme, mas eu não sou muito fã de filme de adaptação de uma obra desse porte não, né? Tira o prazer de você criar as imagens, né? Mas alguns preferem, tudo bem, né? Mas eu convido vocês a lerem a obra. É um romance pequeno, né? Não estou dizendo quase que ele escreve o romance sem palavras. É uma coisa absurda, né? Extraordinária, né? Fantástico, né? Pois está aí o fragmento, né? Eu tirei do livro que eu tenho, evidentemente, eu li várias vezes o livro. E quando publicaram em 2018, né, a família dele, né, que cuida dos direitos autorais, né? E então é a família que cuida porque ainda não completou. Vai completar no próximo ano, 70 anos da morte, né? E a lei de perda dos direitos autorais é quando chega aos 70 anos. Então, a família que cuida, os netos, né, cuidam, né? Eu acho que ainda tem uma filha dele viva, do segundo casamento, né? Clara Ramos, se não me falha. Eu sempre estou acompanhando essas coisas todas, porque eu sou um dos que, né, realizo o Salão do Livro e a gente está sempre em contato para trazer esses autores, né? Isso. Não tenho dúvida, é muito melhor do que o filme. Concordo com você, Fernanda, porque o filme já tem as imagens prontas, aí o cenário pronto, aí estraga. Eu prefiro mesmo ler, porque eu crio o cenário, monto o meu personagem de acordo com a minha sensibilidade. E isso tem mais gosto, né? Tem mais atração. Porque a partir do momento que você assiste a um filme em cima de uma grande obra, né, não sai mais da sua cabeça. Aí você perde aquele gosto pela leitura da obra, né? Não quer mais ler a obra. Já tem a imagem pronta. Pois vamos lá?
Opa, tá aqui. Vamos fazer um comentário crítico da obra, né? São 13 capítulos, né? De forma cíclica. A família, entre aspas, né? Porque não é uma família que não tem acesso à educação, escola, né? No caso, saúde, terra, trabalho, nada. Então não é uma família, né? Mas o escritor é esperto, ele deixa por conta do leitor, hein? Está em constante fuga da seca. É preciso lutar para se manter vivo, lógico, né? As andanças do Fabiano, o nome Fabiano, o nome próprio, vem do latim, não é? A raiz da palavra é faba, né? Que alimenta, é fava, no caso, né? Exatamente. Pois é isso, Érica. Olha aí a informação como é preciosa, não é? 70 anos. Aí depois qualquer pessoa pode publicar, né? A mulher, a Vitória, né? E os seus 2 filhos. Interessante é que os filhos não têm nome, né? Qual é a intenção de não primeiro, é meio animalizado. Fazer o quê com 2 filhos? Vão morrer mesmo, né? Então não tem esse negócio de batizar, cartório, botar nome, padrinho, não tem nada disso. É esse problema bem aqui, ó. Família, tá brincando, né? Isso é um grupo de miseráveis, né? Fugindo do sol, né? E se equivalem a animais, né? Eles convivem bem com os animais. Olha um pouco de naturalismo aí, né? A cachorra-baleia e o papagaio. Olha que coisa curiosa, né? Isso aí é uma pancada, né? O romance dele é uma crítica, né? Aquele otimismo todo do governo Vargas, né? O Estado Novo, né? Ele não mudou nada. E o Fabiano, coitado, ele é apresentado como uma criatura brutalizada, animalizada, né? Que enfrenta, né, as situações mais problemáticas, né? As hostilidades da terra, do clima e dos patrões, né? Aí é que está a crítica severa do escritor, né? Esse é o detalhe, né? É terrível essa situação aí, né? Tá bom? Olha aí o Ronaldo Dantas, estava esperando você, Ronaldo. Boa tarde, tudo de bom para você, não é? Olha aí, que legal, a turma toda aí, né? Cláudia, Mirtes, o Caio, né? Geimilson, Pedro, Igor, né? Ronildo, a turma toda, e o mediador aí, o nosso amigo aí, o Dantas, né? De Pimenteiras, que beleza, é um prazer, hein? Meus cumprimentos aí para essa galera toda aí, né? Tá aí, tiver oportunidade aí na escola aí, Ronaldo, se tiver o livro Vidas Secas, né? Pega bem, porque é um clima, né? Bem nosso, bem nordestino, Alto Sertão, né? Por aí, essa região toda do Nordeste brasileiro, e esse bom exemplo aí, né? Em que a gente pode ler a obra e criar imaginar, né, essa situação. Mas lembre-se que é preciso contextualizar. Lá no governo do Estado Novo, de Getúlio Vargas, que pregava que ia mudar o Brasil, né, ia acabar com a seca, essa coisa toda de mentiras, né, que todo tempo, né, isso aconteceu, né, e o escritor, muito severo, né, dá o troco com esse belo romance dele, né. Valeu? Muito bom. Passando, olha aí, eu trouxe essa brincadeirinha aí, não é? Do Ivan Carbal, né? Olha que beleza, né? Dá uma olhadinha aí, Ronaldo, com a galera toda aí, né?
Olha que charge, né? Que tirinha. A charge pega melhor, não é? Uma crítica terrível desse estudante aí. Né? Olha o jeito do estudante, né? Olha a escola, né? Olha o estudante. E olha a linguagem, olha as imagens pela janela, né? Que ótimo, não é? O verde aqui espanta o estudante aí, não é? Engraçado, né? Ele centrou no verde, a questão do verde. Porque pela janela a paisagem da Caatinga é seca. Só ossos dos animais, né? E aí o grito, mãe, que cor é essa? Que beleza, né? Que bom, não é? E no papel que ele está desenhando? Observaram aí? Não tem a cor verde no papel, né? Ele quer pintar verde, né? Paisagem, né? E não tem, não é? Aí, muito bom. Valeu, galera. Que beleza, né? E a escritora Raquel de Queiroz é nessa mesma linha, né? É nessa mesma linha aí do ciclo da seca, né? A questão do patrão, do latifundiário, né? A opressão, o vaqueiro. Só que com a Raquel é o olhar feminino, hein? Olha aí o estudante aí, as condições deste estudante, né? Que crítica maravilhosa, né? Então você vê aí os quadros do Portinari e esta Chares, né? E o Vidas Secas, né? Você vê como é fácil a intertextualidade, como é uma palavra muito rica, né? Para a gente entender, né? Escrever bem aqui, olha. A intertextualidade, né? O intertexto, né? Intertexto. Ou deixa eu apagar bem aqui que atrapalhou um pouquinho. Opa, prontinho. O quadro é uma maravilha. O nosso quadro aqui é top, né? É top screen, intertexto. Né? O intertexto, mas de novo, que coisa. Prontinho. Intertextualidade, né? Aí. Então a intertextualidade é aquela varinha mágica, né, para mexer com a competência do aluno e do professor. Então o tema é o mesmo. Aí a interdisciplinaridade com a Chares, com a pintura do Portinari e com o romance Vidas Secas e o romance que vem daqui a pouquinho, né, da Raquel de Queiroz, o 15, né? Não vou estragar o 15, mas por que 15, né? Vamos ver, hein? Intertextualidade. É uma riqueza imensa, intertextualidade, né? Porque para falar de seca, muita gente já tinha escrito Os Sertões do Euclides da Cunha, né? Já tinha falado, né? Muitos autores lá do romantismo também. Então, o tema é trabalhado pelo Graciliano Ramos e pela Raquel de Queiroz aí no romance de 30. E qual é a diferença? Ah, aí é onde está o segredo. Cada um tem o seu perfil, o seu estilo, né? A sua forma, né? Valeu, galera. Vamos indo, hein? Bom, aqui é um fragmento de um romance muito famoso do Graciliano Ramos. Eu não vou dizer o romance agora. Vamos dar as pistas, porque é uma questão muito maravilhosa. Madalena é a personagem, né? Olha aí a intertextualidade bíblica com a Madalena, né? Então,
conheci que Madalena era boa em demasia, né? O romance é narrado em primeira pessoa, porque quem escreve o romance é o próprio personagem, né? Que é o Paulo Honório, né? Mas não conheci tudo de uma vez. Ela se revelou pouco a pouco e nunca se revelou inteiramente. A culpa foi minha. Ou antes, a culpa foi desta vida agreste, que me deu uma alma agreste. E falando assim, compreendo que perco tempo. Com efeito, se me escapa o retrato moral de minha mulher, que a Madalena é mulher do Paulo Honório, né? Paulo Honório, aê, o grande Paulo Honório, né? Dono de terras, de acho terrível, né? Casa-se com Madalena. Ele azucrina tanta Madalena com ciúme que Madalena vai ao suicídio, né? Então, para nada, mas sou forçado a escrever quando os grilos cantam. Sento-me aqui à mesa da sala de jantar, bebo café, acendo o cachimbo. Às vezes as ideias não vêm, ou vêm muito numerosas, e a folha permanece meio escrita, como estava na véspera. Releio algumas linhas que me desagradam. Não vale a pena tentar corrigi-las. Afasto o papel. Isso aí é um pouco do desespero do escritor, né? É terrível. E exatamente, Fernanda, a sua interpretação está ótima, o seu comentário. É isso aí. O comentário crítico passa exatamente por essa frase sua aí, né? E então, olha aí, olha a questão, tipo Enem. Você tem o texto, né? E tem a pista para a resposta. É Madalena. Só tem esse caminho para responder a questão, né? Madalena é a personagem muito famosa, né, do romance de 30, né? E o Paulo Honório casa-se com Madalena, uma professora muito culta, etc. E o choque é grande, porque ele é um brutamontes. E os ciúmes vão criando um monstro dentro dele, ela vai ao suicídio, né? A resposta está logo na letra A. Porque a Madalena não é personagem do romance da letra B, que é do Machado, da C, que é do Guimarães Rosa, da D, do Lins do Rego, da letra E, a bagaceira. Então, o aluno precisa ser esperto, hein? Tomar cuidado. É do São Bernardo, né? Do Graciliano Ramos, né? O narrador é o Paulo Honório, né? Que reflete sobre a vida, né? Sobre como escreveu o livro, o desespero dele, né? Tá legal? Pois vamos lá, hein? Olha a Raquel aqui, uma senhora muito bonita, não é? Olha as duas datas aqui, ó. 1910, gente, 2003, hein? Oh, mais de 90 anos, grande Raquel, a primeira mulher, a primeira escritora, não é? A entrar, conquistar, hein? Uma cadeira na Academia Brasileiras em 77. Eu estava no 2º ano da faculdade, hein? Nós fizemos uma bela festa para ela, né? Beleza, viveu bem, nossa, né? Uma senhora da família é da mesma família do José de Alencar, não é? Uma grande escritora, né? Romancista, contista, cronista, escrevia em francês, traduzia, uma mulher muito culta, nordestina, né? Que trabalhou a literatura social, regional, psicológica. É o olhar feminino, hein? E ganhou o maior prêmio da literatura em língua portuguesa, né? Prêmio Camões. 2 obras a gente destaca, o 15 e Memorial de Maria Moura, grande obra, que foi para o cinema, né? Por aí. Eu não assisti, lógico, né? Prefiro ler.
O 15 é uma graça de livro, uma beleza, maravilha de livro. Perfeito, né? Pois vamos em frente. Raquel de Queiroz, genial. É uma primeira grande, né, mulher a se destacar. Ela, Clarice Lispector, que vamos conversar aqui, hein? Vamos indo, hein? Vamos lá. O 15, o romance dela, famoso, né? Conceição, né? O destaque aqui é Conceição, uma professora, hein? E aí vem o vaqueiro Chico Bento. Então já tem aqueles pontos de contato, né, com o romance São Bernardo e também o 15, né? Então tem esse ponto. E aqui a arte dela, feita pelo Marcílio Godoy. Olha aí, naquela foto, você tem o 15 aqui, né? E tem o Q, né? Tem um certo Q, né? E um certo R, né? Então você tem Raquel de Queiroz aí e tem o 15 na cabeça dela aí, incrível, né? Uma maravilha isso aí, uma beleza, né? A arte, né? Isso. Exatamente, Fernanda, você já pegou rápido aí, hein? Eu gosto disso, gosto do aluno que ajuda o professor, confirma, né? Estimula. Exatamente. Raquel de Queiroz, olha, ó, nasceu bem no início do século passado, né? O Zé de Alencar foi a óbito em 1877. Então, quase fechando aí, avançando para fechar o século. E ela nasce no início do século XX, hein? Valeu! E aqui eu tenho esse fragmento do 15, não é? Preste atenção nele, hein? Mas foi em vão que Chico Bento, o vaqueiro, hein? Fique de olho. Contou ao homem das passagens a sua necessidade de se transportar para Fortaleza, com a família. Só ele, a mulher, a cunhada e 5 filhos pequenos. Que coisa, né? Só ele, olha a ironia como é muito sutil, né? A mulher, a cunhada e 5 filhos. Eita, magote de gente, menino. O homem não atendia. Não é possível? Só se você esperar um mês. Todas as passagens que eu tenho ordem de dar já estão cedidas. Por que não vai por terra? Mas, meu senhor, veja aí por terra com esse magote de menino, é uma morte. O homem sacudiu os ombros. Que morte, agora é que retirando esses luxos. Olha a ironia, né? No 77, não teve trem para nenhum. É você dar um jeito. Passagem não pode ser. Chico Bento foi saindo. Dá uma olhada nesse 77 aqui, ó. O ano da morte do José de Alencar e em torno do 77, de 1877, né? O 15, vamos já chegar, Érica. Valeu, Fernanda, valeu demais. Senão a gente não chega lá para explicar o 15, claro, né? É que em torno do ano de 1877 foi uma das secas mais violentas do Nordeste. Teve até canibalismo, né? É por isso que a Raquel, né, trouxe esse tema para dentro da obra O 15. Por quê? Porque em 1915, olha aí, Fernanda, ó, foi um ano de uma seca violentíssima. E olha a idade da Raquel em 1915. Está vendo aí? Então isso aí ficou no cérebro dela. Essa marca psicológica foi terrível, né? Isso, valeu, Fernanda. E então, isso foi terrível para a família, para os humanos, né? Animais, terrível. E ela, aos 16 anos, começou a escrever o livro. Né? Publicou aos 20. As pessoas achavam que era um pseudônimo,
Que nada, era uma garota que tinha escrito um romance. O romance é lindo, né? Tá aí. Na porta o homem ainda o consolou. Pois se quiser esperar, talvez se arranje mais tarde. Imagine que tive de ceder se preste atenção com a corrupção do governo, né? Do agente, né? Que anda agenciando rapazes para o Acre. Na loja do Zacarias, enquanto matava o bicho, bebendo uma cachaçinha, o vaqueiro desabafou a raiva. Desgraçado. Quando acaba, anda espalhando que o governo ajuda os pobres, não ajuda nem a morrer. Olha a reticência, que é a ironia da escritora, né? A fala do Chico Bento, do vaqueiro, né? O Zacarias segredou, atenção, ajudar o governo ajuda. O preposto, que é o representante, né, do governo, né, é o cara, é o corrupto. É que é o ratoíno. Olha a sacanagem aí. Anda vendendo as passagens a quem der mais. Corrupção. Está aí com dinheiro público. A literatura do Romance de 30 é uma literatura de tensão social, hein? Tanto o Graciliano quanto a Raquel jogam duro. Valeu, galera, avançando. Os olhos do vaqueiro luziram, porque ele entendeu a sacanagem, né? Ah, por isso é que ele disse que tinha cedido 50 passagens ao Matias Paroara. Boca de ceder. Cedeu, mas foi mão para lá, mão para cá. Corrupção. O Paroara me disse que pouco faltou para o custo da tarifa. Quase não deu interesse. Chico Bento cuspiu. Olha aqui, que lance. Essa cusparada aqui é o nojo da corrupção. Com o ardor do mata-bicho, a cachaça. Cambada ladrona. O romance é lindo, escrito por uma adolescente, né? E publicado aos 20 anos. Sacou aí, galera? Muito bom, hein? Convido para lerem. E tem questão aqui, né? Raquel de Queiroz, o 15. O que é que significa o número 77? Anos de seca. Olha a alternativa aí, não é? Anos de muita seca. E o ano do falecimento de um membro da família, né? Primo, né? José de Alencar. Valeu, Fernanda. Olha, é bom, não é? Esclarecer certos detalhes, porque fica bem melhor para a gente ler, não é? Acompanhando, olha aí. A passagem que melhor caracteriza uma atitude irônica, né? Embora amarga e necessitada é. Pega bem, hein? Tem uma ironia braba aí, né? É quando ele diz, ó, só ele, né? A mulher, a cunhada, 3. 5 filhos. Eita, gente, 8. É a média, né, do Nordeste, é isso aí. É 8, 10, né? É exatamente isso aí, né? Vamos fechar? Pois tem mais outra, hein? Epa! A expressão usada por Chico Bento, com esse magote de meninos, revela o quê, galera? Olha a linguagem, o segredo é a linguagem. Porque o Chico Bento é um vaqueiro, né? O Chico Bento é um vaqueiro, né? Quando eu li isso pela primeira vez, Fernanda, eu era adolescente.
Eu também ri muito disso, né? A escritora é muito esperta, né? Então o leitor precisa também ter cuidado para poder acompanhar, fazer uma boa leitura, né? Então quando ele usa a expressão magote, ora, magote é para bicho, para animal. Um magote de bezerro ali, um magote de carneiro, um magote não sei de quê. Então é para animal. E o Chico Bento usa isso aí. Significa dizer o quê? Que é a influência, não é, do vocabulário profissional, a linguagem do cotidiano do vaqueiro, né? Valeu aí? Pois ótimo, muito bom, que beleza. Estamos fechando nossa aula. Opa, fechando nossa aula. E então, no próximo encontro, gente, é bem rapidinho, hein? O terceirão tem que ficar de olho, né, no Enem. Muito grato a galera toda aí, né? Hasta la próxima, né? Que legal, valeu. E então, meu terceirão da tarde, até o próximo encontro, hein? Tchau, tchau.